Olá, pessoal! Tudo bem? Prontos para mais um estudo? Para a comunicação entre dois navios é utilizado um sistema de codificação com base em valores numéricos. Para isso, são consideradas as operações triângulo e estrela, definidas sobre o conjunto dos números reais por x triângulo y igual a x ao quadrado mais xy menos y ao quadrado, e x estrela y igual a x vezes y mais x. O navio que deseja enviar uma mensagem deve fornecer um valor de entrada B, que irá gerar um valor de saída, a ser enviado ao navio receptor, dado pela soma das duas maiores soluções da equação. A, triângulo B, estrela, B, triângulo A, igual a zero. Cada valor possível de entrada e saída representa uma mensagem diferente, já conhecida pelos dois navios. Um navio deseja enviar ao outro a mensagem em atenção. Para isso, deve utilizar o valor de entrada B igual a 1. Dessa forma, o valor recebido pelo navio receptor será... Bem, vamos fazer o seguinte, vamos explorar um pouquinho aqui as codificações colocadas aqui no texto da questão. Vamos começar com a primeira delas, em que x, triângulo y, vamos repeti-la aqui, então x, triângulo y, vai ser igual a x ao quadrado mais xy e menos o y ao quadrado. Perceba que, no final do texto, o b já possui um valor conhecido, e ele é 1. E é justamente as raízes relacionadas a que nós vamos buscar determinar. Nessa operação definida, então, vamos substituir o B1 e o x por A. Fazendo isso, então, nós vamos ter aqui x, que vamos escrever como sendo A, triângulo. E nós temos aqui o B, que vamos substituir aqui no y, que vai ser igual. Veja que o x está ao quadrado, então vamos fazer a ao quadrado. Mais o x é o a vezes o y, que é 1, então é o próprio a, menos o y, que é o número 1, ao quadrado, então é o próprio número 1. E aí nós definimos a triângulo 1, que é o B. Agora nós vamos fazer o contrário, nós vamos fazer um triângulo A. Um triângulo A. Na mesma operação. Ou seja, veja que agora o 1 assume o papel de x. Então, nós vamos ter 1 ao quadrado, que seria o x ao quadrado, mais o x é 1 vezes y, que aqui é a, e menos o y ao quadrado, definido na operação, que vai ser dado pelo a ao quadrado. E aí viria uma pergunta. Ok, mas por que temos que fazer isso, professor? Ora, nós temos aqui a soma das maiores soluções da equação A triângulo B, que foi a primeira que nós fizemos. A triângulo B com o B valendo 1. E aqui nós temos a estrela. E B triângulo A. Como o B vale 1, triângulo A, também destacamos aqui a operação. Então, por isso que nós fizemos. E agora vamos destacar essa expressão aqui, em que nós temos, então, o A. Triângulo B, e nós sabemos que o B vale 1, estrela. E nós temos o B, 1, triângulo A, e tudo tem que ser igual a zero. Bem, nós já definimos aqui, pela substituição, quem é a triângulo 1. E é esta expressão que vamos escrever agora. Então, nós temos A ao quadrado mais o A menos o número 1, que corresponde justamente ao A triângulo 1 ou A triângulo B. Lembrem que o 1 vale B. E aqui estrela. E em seguida, nós vamos escrever a segunda expressão, que é 1 mais o A menos o A ao quadrado. Lembrando que aqui nós temos o B, que é o 1, triângulo A. E tudo tem que ser igual a zero. Bem,
Vamos voltar um pouquinho no texto da questão e vamos lembrar aqui onde existe a operação estrela, que é x estrela y igual x vezes y mais x. Vamos escrevê-la aqui embaixo, então. Nós temos, destacando aqui a informação, o x vezes o y mais o x, que é igual a x estrela y. E lembrando que agora o x é toda essa expressão ao quadrado mais a menos 1. E o y é toda esta outra expressão, 1 mais a menos a ao quadrado. Então, vamos substituí-las na operação estrela. E para fazer isso, então vamos destacar agora o x. Então, vamos colocar aqui esse destaque, x, que é a ao quadrado mais o a menos 1. Então, vamos destacar bem, isso aqui representa o x, vezes o y agora. E o y, nós já sabemos que é 1 mais o a menos o a ao quadrado. Então, esta daqui é a expressão destinada ao y. Também destacamos agora. E mais o x, que é a primeira expressão que já havíamos salientado. Então, mais o a ao quadrado, mais o a menos 1. E tudo igual a zero. Então, tudo aqui igual a zero. Nós podemos ir mais adiante um pouquinho, fazendo agora o seguinte. Nós vamos começar a desenvolver essa expressão. Como assim, professor? Ora, nós temos aqui a multiplicação deste trinômio por este outro trinômio. Então, vamos multiplicar. A ao quadrado vezes 1 é a ao quadrado. A ao quadrado vezes a mais a ao cubo. E a ao quadrado vezes menos a ao quadrado gerará menos a à quarta potência. Lembrando que multiplicação de bases iguais preserva a base, somamos os expoentes. Expoente 2 mais expoente 2, expoente 4. Com o a ao quadrado, aqui do primeiro fator, nós já encerramos as multiplicações. Agora vamos para as multiplicações do a. A vezes 1, aqui vai ser mais o a. E o a vezes o a mais a ao quadrado. E a vezes menos a ao quadrado, menos a ao cubo. Também o a tem encerrado a sua participação aqui. E vamos para o número 1 negativo. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 vezes o a, menos o a. Menos 1 vezes menos ao quadrado, mais o a ao quadrado. Mas agora nós vamos só repetir esta expressão aqui que não foi modificada. Então, nós vamos ter mais o a ao quadrado, mais o a, menos o 1. E lembrando que tudo é igual a zero. Então, percebam que agora nós temos uma operação aqui bem maior do que a anterior. E nós vamos, na medida das nossas possibilidades, realizar simplificações. Então, observem, nós temos menos a à quarta, que vamos só repetir, menos a à quarta. Nós temos aqui a ao cubo positivo com a ao cubo negativo, as expressões são canceladas mutuamente. Em seguida, nós vamos ter 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. Então, mais 4a ao quadrado. Na sequência, nós ainda vamos ter, observe aqui, mais a menos o a se cancelam. Mas ainda temos um a no finalzinho. Então, mais o a. E nós temos também aqui, nas expressões que foram dadas para nós, menos 1 e menos 1. Então, no finalzinho, menos 2. E tudo igual a zero. Se não esquecemos nenhuma das expressões, nós temos aqui um polinômio de quarto grau. E como nós não temos, neste momento, uma forma acessível de resolver essa expressão através de algum método que seja um pouco mais especializado, nós vamos recorrer então aos nossos conhecimentos lá da matemática elementar. Primeiro vamos multiplicar toda a expressão por menos 1. E ao fazer isso, nós vamos ter menos 1 vezes a quarta,
mais a quarta. Menos 1 vezes menos 4, vezes mais 4, menos 4 ao quadrado. Menos 1 vezes a, menos o a, e menos 1 vezes menos 2 mais 2, igual a zero. Agora, nós vamos colocar o a ao quadrado nas duas primeiras expressões em evidência. Então, nós vamos ter a ao quadrado aqui, multiplicando. Quando colocamos a ao quadrado em evidência, a quarta, que veio de a ao quadrado, vezes a ao quadrado. Então, aqui nós temos a quarta. Na fatoração, vamos melhorar aqui a escrita, a quarta. Então, na fatoração, nós vamos ter, então, a ao quadrado que multiplica. Como nós, entre aspas, retiramos um ao quadrado, nós ainda temos um ao quadrado aqui. E menos o número 4. Menos 1 que multiplica a. Agora pensem comigo. Menos 1 vezes que sinal que gerará mais 2? Ora, tem que ser negativo, pois menos vezes menos gera mais. Então, aqui vem o número 2. E tudo igual a zero. Agora, ao quadrado menos 4 obedece a um produto notável que é proveniente daqui, olha. A ao quadrado menos b ao quadrado. Isto veio do a menos b vezes a mais b, um dos produtos notáveis, que é o produto da diferença pela soma de dois termos. Então, vamos também escrever a ao quadrado menos 4. Lembrem que menos 4 é 2 ao quadrado. Então, nós vamos ter a menos 2, obedecendo ao primeiro fator, vezes a mais 2, obedecendo ao segundo fator aqui da expressão modelada anteriormente. E menos o número 1 vezes a menos 2 igual a zero. Agora, a menos 2 e a menos 2 serão colocados em evidência. Temos a menos 2 e que multiplica. Veja o que, entre aspas, vai sobrar aqui. A ao quadrado com a mais 2. Nós poderíamos, já, se fosse nosso interesse aqui, realizar a multiplicação dessas expressões. Mas, por enquanto, vamos só repeti-las. Ao quadrado vezes a mais 2. Então, percebam, retiramos a menos 2, entre aspas, sobrou a ao quadrado e a mais 2. Menos o número 1 e este a menos 2 também foi colocado em evidência, e tudo igual a zero. Agora, se toda esta expressão passar, entre aspas, também passar dividindo zero, o que sobrará será a menos 2, igual a zero. Resolvendo, a vale 2. A vale 2 é a primeira raiz que determinamos aqui. Então, já temos uma das 4 raízes, afinal de contas, o polinômio de quarto grau. Na verdade, aqui é uma equação algébrica de quarto grau. Ou a raiz de um polinômio de quarto grau, como expresso há pouco. Bem, agora façamos o seguinte. Se nós tivéssemos passado a menos 2 dividindo, o que sobraria para nós seria esta expressão aqui. A ao quadrado, que multiplica a mais 2 menos 1. Vamos distribuir a ao quadrado vezes a ao cubo. A ao quadrado vezes 2, mais 2 vezes a ao quadrado. E menos o número 1. Tudo igual a zero. Mais adiante um pouquinho, vamos até separar aqui. Aqui também. Nós teremos o seguinte. Nós podemos reescrever essa expressão a ao cubo de um jeito que nos interesse. E um bom jeito para nós seria a ao cubo mais a ao quadrado mais a ao quadrado e menos o número 1 igual a zero. Uma pergunta válida seria, mas por que fazer a ao quadrado mais a ao quadrado? Ora, porque agora nós podemos pôr em evidência aqui a ao quadrado, aqui a ao cubo. Quando nós colocamos em evidência a ao quadrado, nos levará a, veja, a ao quadrado vezes a é a ao cubo. E mais, aqui aparece uma vez, então 1 é o que sobra para nós. E nós temos a ao quadrado menos 1, que também é um produto notável, obedecendo aquele primeiro produto que nós escrevemos anteriormente no nosso modelo. E nós podemos, então, fazer assim, mais a menos 1 vezes a mais 1. Lembrando que tudo igual a zero. Por que fazer isto? Ora, porque a mais 1 e a mais 1 podem ser colocados em evidência.
Então, vamos escrever aqui a mais 1 vezes, e olha só o que sobra, a ao quadrado da primeira parcela, mais a menos 1 da segunda parcela. Tudo igual a zero. Novamente, se nós reescrevermos este fator dividindo o zero, nós vamos ter a mais 1 como resultado igual a zero. Portanto, a vale menos 1 se nós reescrevermos este 1 no segundo membro, que é a segunda raiz. E agora nós vamos em busca das outras duas raízes que ainda restam. Se nós fizermos este a mais 1 dividindo no segundo membro o zero, o resultado será que a ao quadrado mais o a menos o 1 será igual a zero. E aqui nós temos condições de utilizar a fórmula resolutiva das equações quadráticas, conhecida por algumas pessoas como fórmula de Bhaskara, para determinar as outras duas raízes. Vamos fazer isso então? Bem, repetindo aqui a equação, a ao quadrado mais o a menos o número 1 é igual a zero. E a fórmula resolutiva nos garante que esse azinho vai ser igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c, sobre 2 que multiplicar. Note que eu modifiquei um pouquinho esta, entre aspas, fórmula, para que nós possamos não confundir com o a da equação original. E nesse sentido, então, o b vai ser dado pelo coeficiente 1 do a elevado a 1. O a vai ser o coeficiente do a ao quadrado, que é 1 também, e o c vai ser o menos 1. Substituindo então na fórmula resolutiva, o a vai ser igual a menos b menos 1, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado é 1 ao quadrado, que é o próprio número 1, e menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 1, toda a expressão sobre 2 vezes a, 2 vezes 1. Então, o a vai ser igual, o azinho, a 1 mais ou menos raiz de 1, 4 vezes, menos 1 é mais o 4. Tudo dividido por 2. Então, este a vai ser menos 1 mais ou menos raiz quadrada de 5 e sobre 2. Bem, soluções. Nós temos a linha que é igual a menos 1 menos raiz quadrada de 5 sobre 2. E há duas linhas, que vai ser menos 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2. E vamos dar um destaque aqui para as soluções que nós já conhecemos. Então, nós temos que soluções? Menos 1 menos raiz de 5 sobre 2, menos 1. Nós temos aqui menos 1 mais raiz de 5 sobre 2 e 2. Mas, professor, de onde é que saiu este número 2 e este número menos 1? Vamos voltar aqui nas soluções iniciais. Menos 1 está aqui e o 2 está aqui. Bem, veja só o que diz o texto da questão. Nós temos que ter a soma das duas maiores raízes das soluções. Agora veja só, as duas maiores raízes, bom, aqui é negativo, não conta. Aqui é negativo também não conta. Aqui será positivo, uma vez que raiz de 5 é 2,2 alguma coisa. E menos 1 vai ficar positivo. Então, nós temos as duas soluções que nos interessam. Menos 1 mais raiz quadrada de 5, que é a segunda maior raiz. E a primeira maior raiz é o número 2. E nós temos que somar essas duas raízes. Então, vamos fazer assim. Soma dessas raízes, que vai ser dado por. Então, nós temos menos 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2, e mais o 2 sobre 1. Se calcularmos o mínimo múltiplo comum entre 2 e 1, é o próprio número 2, significa que vamos repetir da primeira parcela o menos 1 mais raiz de 5, uma vez que o denominador é o próprio 2. Da segunda parcela, vamos fazer 2 dividido por 1, 2 vezes 2 é 4. E em seguida, nós vamos ter 4, menos 1 é 3, mais a raiz quadrada de 5 sobre 2. Olha só, pessoal, eu me diverti bastante fazendo este cálculo. Espero que você também tenha gostado.
nós temos então a soma como sendo 3 mais raiz quadrada de 5 sobre 2. E se nós fizermos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos verificar que o item E se enquadra nesse resultado. Certo, pessoal? Muito bem, então. Com esse resultado, com esses pensamentos e considerações, chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!